Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão da segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Paraná para endereçamento do edital de citação e intimação número 48 de 2025. Como primeiro item da pauta, pedido de preferência autos 329 de 2025. Tenho que chamar o advogado, doutor Vinícius. Doutor Vinícius. Doutor, além do vídeo encaminhado, alguma outra prova a produzir? Apenas a exibição das imagens, senhor presidente. Okay. Pela Procuradoria, alguma prova, doutor? Sem provas, excelência. Ok. Então, doutor Daniel, algum ator, doutor, esse agora vai falar no relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Trata-se dos autos 329 de 2025. Campeonato Paranaense Série Bronze, na equipe masculino, jogo SDN, depois futsal e o ano futsal. Tratado de 11 de 10 de 2025 para Paranaí, Paraná. A Procuradoria oferece denúncia em face de São Lucas Futsal, equipe de prática esportiva, em razão de não disponibilizar o vestiário em condições de uso para a equipe da arbitragem com chave na porta. Anexa aqui uma colagem do relatório da arbitragem, né, qual diz qual a condição do vestiário da equipe da arbitragem. Ruim, iluminação ruim, apertado, chuveiro vazando e sujo. Artigo 31, inciso 3º e 38, parte 18, 18º, 19 do Regulamento Geral de 2025, e o regulamento específico da série bronze de 2025 institui que o ginásio, a equipe mandante deve fornecer o vestiário para a equipe de arbitragem com o mínimo 3 chuveiros elétricos, mesa, cadeira, chave na porta, o placar eletrônico em funcionamento, além de local adequado para cronometrista e o anotador. Artigo 31, garantir que os vestiários da equipe de arbitragem estejam em plenas condições normais de uso, minimamente com chuveiros elétricos, sanitários, mesas e cadeiras e bancos. Artigo 38, parágrafo 18º, possuir no mínimo 2 vestiários adequados com iluminação, chave na porta, daí tem bancos ou cadeira, no mínimo 3 chuveiros elétricos ou aquecimento central. Parágrafo 19º, possuir vestiário adequado com iluminação, chave na porta, mesa, cadeira e no mínimo 1 chuveiro elétrico ou aquecimento central em perfeitas condições para a equipe da arbitragem. No sentido, a EPD cumpre o regulamento geral de competições, violando, portanto, o artigo 1, inciso 3º, razão pela qual deve ser denunciado. Ponto 2. São Lucas Futsal, equipe de prática desportiva, em razão do tumulto iniciado pela torcida da EPD mandante, que invadiu o espaço destinado à torcida visitante, sendo necessária a intervenção da Guarda Municipal pela utilização de spray de pimenta, que ocasionou inicialmente a paralisação da partida e, posteriormente, o encerramento antecipado da partida. Relato que aos 39 minutos e 38 segundos de jogo, por identificar o início de confusão no local reservado à equipe visitante, local este, ao lado da torcida organizada da equipe mandante, o local continha um segurança particular e 3 guardas municipais. Segundo informações da Guarda Municipal, alguns torcedores da equipe do Paranaí tentaram invadir o espaço destinado à equipe visitante. Devido ao tumulto ocorrido, a Guarda Municipal interviu para manter a ordem e assegurar a segurança das pessoas que ocupavam o local utilizado. O spray de pimenta foi utilizado e que logo se propagou ao longo do ginásio, que é pequeno e abafado, ocasionando um mal-estar de todos ali presentes, onde os torcedores se retiraram do ginásio e os atletas demonstraram bastante incômodo, irritação, mal-estar, e não teriam como prosseguir a partida. Logo, a transmissão que estava ao lado oposto, também relatou que estava sentindo os efeitos do spray de pimenta, assim como a equipe de arbitragem também sentiu irritação, ardência nos olhos. Após 4 minutos de paralisação da partida, tentamos dar prosseguimento à partida, mas ambas as equipes relataram que não tinham as condições de prosseguir, devido ao fato descrito, encerrei a partida
faltando 22 segundos para o término. Nesse sentido, a EPD, em que pese a presença da municipal, a EPD não conseguiu tomar as providências necessárias para conter desordem em sua praça de esporte, descumprindo o artigo 213, inciso 1º, para o 3. São Lucas Futsal, conforme contido em súmula, a razão da invasão da quadra por torcedores da equipe Palmeiras no show não de esportes. Após o encerramento da partida, com a equipe se cumprimentando, alguns atletas em quadro de jogo já no vestiário, um membro da torcida do Paranavaí adotou a quadra de jogo, onde estavam alguns atletas familiares e staff da equipe do Luanda. Mesmo iniciou um tumulto entre ambos, onde os atletas da equipe do Luanda foram apaziguar a situação, novamente a operação da Guarda Municipal foi controlada. Nesse sentido, pese a presença da Guarda Municipal, a EPD não conseguiu tomar as devidas providências, correndo no artigo 203, inciso 2º, parágrafo 2º. Tendo em vista que os atos praticados ocorreram em momentos diversos e independentes, devem as penalidades serem somadas na forma do artigo 184. Deixe de apresentar como se fosse do Rivaldo Pessoa da Silva Neto, atleta da equipe de São Lucas Futsal, expulso por dupla penalidade em razão de ele interceptar a bola com a mão fora da área, e já possui um cartão amarelo, tem muita penalidade se mostra extende lá. Diante do exposto, deve receber a presente denúncia, bem como a instalação do processo esportivo, citando intimando os denunciados para a sessão de julgamento. O varal alegado pela súmula do jogo, relatório da equipe de arbitragem e representação da declaração consignada no artigo 5 do Curitiba, 16 de outubro de 2026, quem assina é o Gustavo Tomazinho. Tomazinho, Isso. Deixa eu de ler o relatório da arbitragem. A denúncia foi recebida em 20 de 10 de 2025, portanto, foi intestível. A EPD São Lucas. Tem algumas penalidades, né? São Lucas Futsal, tratado de 10 de 9 de 2025, a segunda comissão, R$200, artigo 1, artigo 5º, tratado de 26 de 8 de 25, R$800, artigo 1, artigo 5º, tratado de 9 de 7 de 25, R$300, artigo 213, 26 de 6 de 2025, recurso julgado por pleno, reduziu a pena de multa de R$2.000 para R$500, artigo 9, inciso 2º, isso eu já tenho tempo. Artigo 17 de 9 de 24, São Lucas. Esses são os relatórios. Obrigado, doutor Daniel. Então, na sequência, a gente faça a exibição da prova de vídeo. Se a gente puder fazer com áudio, por favor, senhor presidente. Tá ok. Noite, pai. O Paranavaí do São Lucas não gostou, né? Vamos mostrar lá o Evinho, o que está acontecendo lá na arquibancada, por gentileza. Aí já não concordo. Aí eu já spray de pimenta no estádio eu não concordo. Pessoas despreparadas da parte da polícia da polícia aqui de Paranavaí. Despreparada. Isso eu não concordo. E principalmente em cima da torcida do Luanda lá. Dá um zoom lá pra nós, Evinho, por gentileza. Uma vergonha. Mostra lá de pertinho pra gente o que está acontecendo lá. Usar spray de pimenta não é o primeiro recurso, hein? E ainda mais dentro do ginásio. Despreparado, a polícia... não é polícia, né? Não podem chamar de Guarda polícia, municipal, né? Guarda né? municipal.
Guarda municipal. Polícia para mim é militar. Né? E aí me jogam spray de pimenta, criança dentro do estádio, do ginásio. É uma vergonha, isso é uma vergonha. Jamais pode acontecer isso. Não tinha uma confusão. Não tinha confusão. Confusão para usar spray de pimenta. Não tinha. Isso acaba com o jogo, gente. Não tinha. Infelizmente, isso acaba com o jogo. Ó. Os jogadores, todo mundo passando mal. Vai acabar o jogo. 22 segundos. O árbitro vai encerrar o jogo. Despreparo total da Guarda Municipal de usar o spray de pimenta num lugar fechado, né? Sem que não tinha nenhuma briga acontecendo, né? Não, é por isso que eu falo. Não é polícia. Guarda Municipal não é polícia. É por isso que eu falo e não acho correto ter Guarda Municipal. Tem que passar lá por concurso, tem que fazer o que uma polícia militar faz, porque é despreparado. Bom, lembrando que essa é uma opinião ali, do aquele entreveiro, né, que supostamente teria acontecido, já encerrou e fica só o resto da manutenção dessa situação dentro do ginásio. Agora, o próximo vídeo, a próxima sequência, mostra o posto fato 3, com a invasão de torcedores, depois que já teria sido controlada a primeira perturbação ali na quadra. O que está acontecendo? Um despreparo total ali. Mostra a briga ali, ó. Vamos, Evinha, já separou. Confusão ali, absurda. E mais spray de pimenta. Meu Deus do céu, hein? Que loucura, hein? E agora o spray vem tudo aqui, hein? Que briga foi essa, gente? Que confusão, hein? O spray tá aqui, cara. Gente, tá muito difícil. O spray de pimenta chegou forte aqui na cabine agora, hein? Ali eram pais, eram pessoas que estavam frequentando o ginásio e vieram cobrar a diretoria, né? Sabe, porra, como é que acontece? Era esta situação que a guarda mais uma vez respondeu com o uso do dispersor de gás de pimenta. Eram essas as provas, senhor presidente. Obrigado. Então, não havendo mais provas a serem produzidas, eu passo a palavra da doutora Mão pela Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, boa noite. Na pessoa do senhor, cumprimento todos os demais auditores que compõem essa comissão. Cumprimento também a Ana, nossa secretária, super eficiente e que sempre facilita a execução dos nossos trabalhos. Cumprimento ao ilustre doutor Vinícius. Não é a primeira vez que nós nos encontramos aqui nos julgamentos e tenho certeza que o senhor sempre faz uma defesa eficiente, qualificada, e isso abrilhanta os nossos trabalhos aqui no Tribunal de Justiça Esportiva. Bom, com relação ao fato em si, acredito que com relação ao primeiro fato, no que se refere às condições do vestiário, da arbitragem, a presunção de veracidade da súmula, ela não foi elidida, portanto, acredito que é o caso de procedência do pedido e a condenação com as medidas aplicáveis, né, com a pena aplicável. Com relação ao segundo fato, foi muito esclarecedora a prova trazida, por isso a importância, né, da defesa, e é possível constatar até pela narração da transmissão, né, que o spray de pimenta, naquela ocasião, ele acaba, o que seria para conter, acaba inflamando ainda mais a situação. Contudo, não deixa de registrar também e corroborar com a presunção da súmula o fato de que havia, né, uma situação anterior provocada pela torcida mandante. Então, o spray de pimenta, se adequado ou não, de fato foi utilizado para conter o tumulto organizado pela torcida mandante. Então, entendo que estaria corroborado aqui com a presunção de veracidade da súmula e comprovado o fato, ensejando a aplicação das penalidades de direito. E da mesma forma com relação ao fato 3, né, que por mais que seja uma situação indesejada e que tenha gerado um tumulto dentro da praça esportiva, a segurança é de responsabilidade da equipe mandante. E se isso aconteceu e comprovado pelas imagens, é a medida que se impõe também a procedência da denúncia. Portanto, senhores auditores, essa é a manifestação pela Procuradoria pelo provimento integral da denúncia. Era o que continha. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, doutor Ramon. Então, na sequência, passo a palavra ao doutor Vinícius para a defesa. Obrigado, senhor presidente. Satisfação, mais uma vez, estar sob vossa presidência. Quero cumprimentar, em sua pessoa, os demais auditores nessa noite chuvosa da nossa Curitiba, né? Quero agradecer também o cumprimento, doutor Ramon, cumprimentá-lo mais uma vez, um processo difícil de defender, também difícil de apontar, né? Mas com certeza digno de bons debates. Aos demais presentes também, boa noite a todos. E sem mais delongas, excelências, vamos ao que interessa. Vou começar pela ordem da denúncia também, com relação ao chuveiro, né, aos vestiários. O relatório da arbitragem, ele vem com um pouco de imprecisão, que torna até difícil a gente compreender o quão ruim estava. Quer dizer, iluminação ruim. Era uma lâmpada que estava queimada? Eram duas. Por que essa iluminação era ruim? Da maneira subjetiva, vaga com que vem essa narração na súmula, aliado ao fato de que o São Lucas possui um estádio que foi utilizado esse ano todo, né, por todas as equipes de arbitragem, sem qualquer tipo de reclamação nesse sentido, né, de que o chuveiro é pequeno, que está vazando. Talvez algo pontual que tenha ocorrido naquele fatídico jogo tenha contribuído para isso, mas é algo episódico, no máximo. Algo que primeiro, não se reveste de objetividade, né? Iluminação ruim, sujo, mas o que é esse sujo? A gente, né, fica a cargo sempre dessa carga bastante pesada que tem a presunção de veracidade da súmula. Não quero dizer que a arbitragem não está dizendo o que realmente reflete a veracidade, mas quero dizer que fica complicado para a gente entender também a extensão desse dano, se é que houve. Então, por isso, assim, peço a absolvição da EPD em razão desse artigo, porque o caráter de subjetividade ele fica muito elástico. Com relação ao fato 2, que narra sobre a EPD deixar de prevenir a desordem na sua praça desportiva, veja, excelências, nós temos a narração, lógico, nos contando de maneira, como se fosse um terceiro, estamos ouvindo uma narração, mas que tem uma característica especial, a gente percebe, inclusive, os narradores falando, nossa, olha a covardia da guarda sobre a torcida do próprio Luanda. Fica claro ali no áudio, eles olham lá, poxa, para cima a torcida do Luanda. Em algo que novamente, a EPD, ao requerer o apoio da guarda, ao contratar seguranças privados, haviam 2 lá, ela se cercou de todos os cuidados que ela poderia ter para prevenir um incidente. E o incidente, ele tem que ser cuidado a partir das suas proporções. O excesso ao reagir ao incidente, vindo de um ente do Estado, que não é a IPD, vindo das forças de segurança da cidade. Então, o que a IPD poderia fazer? Tinha que contratar a CIA para cuidar do estádio, né, do ginásio? A EPD, nesse sentido, ela se cercou de tudo que poderia fazer, e ela não pode ser culpada pela desinteligência de uma força despreparada para agir nessas situações. E impor essa carga à EPD é julgar a equipe como uma garantidora de que o espetáculo não vai ter intercorrências. E não é esse o espírito da lei, o CBJD não versa sobre isso. Ele versa, sim, que a EPD vai ser responsabilizada a partir do incidente pelos atos que ela cometer, ou deixar de cometer, ou atitudes que deixar de cometer. Entretanto, o nexo de causalidade entre aquela bagunça, aquela desordem, ele se rompeu no segundo em que o guarda municipal apertou o dispersor de pimenta. Porque a partir dali, a responsabilidade por aquele evento deixa de ser desportivo. As pessoas estavam reclamando, e agora já me refiro ao fato 3, que voltaram lá para reclamar do que estava acontecendo, não estavam questionando a EPD, não estavam brigando por resultado. Essas pessoas estavam ali requerendo explicações sobre como é que um estádio cheio de mulheres, de crianças, de idosos, pessoas estavam ali para assistir um espetáculo, receberam da guarda municipal uma jatada de pimenta que chegou até a cabine da transmissão, como nós podemos ouvir. Então, quer dizer, e aqui já finalizando a minha fala e conjugando o fato 2 e 3, porque partem da mesma lógica, houve um rompimento de nexo causal entre a responsabilidade da IPD e o fato, porque controlar é como dizer que está tudo bem, a guarda, né, agir dessa maneira, ou transportando para um exemplo diferente, é como dizer que está ok nós prevenirmos o furto de uma
um chiclete utilizando uma bazuca. Quer dizer, o meio com que a gente repele algo, ele tem que ser proporcional, e essa desproporcionalidade, ela não reflete o espírito esportivo e não reflete também a conduta do São Lucas. Meu pedido é pela absolvição da EPD, e não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, eu requero que julguem esse caso, considerando a extensão de culpabilidade da EPD, né, e o seu histórico, que não possui qualquer tipo de episódio parecido com esse. É o que requero, senhor presidente, eu agradeço e devolvo a palavra. Bem, obrigado. Caiu? Caiu a conexão? Aguarda. Aguarda, só para... Doutor, é só, não sei se o doutor entendeu, é só a gente estar aguardando o doutor Vinícius voltar, que ele caiu bem no momento em que ele concluiu. A gente vai dar uns 2, 3 minutinhos para ver se ele retorna, poder acompanhar, e a gente já segue no voto. Eu pedi desculpa, Vossa Excelência, eu fui mutar o meu microfone e sair da chamada, mas a idade chega para todo mundo. Desculpe, Excelências. Sem problema. Então, já passa a palavra ao doutor e o voto. Pois bem, senhores. Doutor Vinícius, satisfação. Doutor Ramon também, satisfação, rendemos novamente. Vamos aos pontos. Primeiro fato, primeira denúncia, né? O fato de as condições do vestiário da equipe mandante estarem ruins, ação, apertados, vazando, sendo enquadrado no artigo 191. Só que o artigo 191 diz que é deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento da obrigação legal. Esse terceiro, regulamento geral da competição. Eu entendo que a EPD não cumpriu nem os requisitos. Muito embora haja uma reclamação aqui da conferente que faz esse relatório, não está dizendo que não tinha, né? A liberação era ruim, tinha eliminação. O carro era apertado, o chuveiro era vazando, mas tinha chuveiro, né? Então, eu entendo que não de certa forma, não deixou de atender os requisitos necessários que a EPD disponibiliza, né? Ela se baseou aqui, a procuradora se baseou, o procurador se baseou no entendimento de que é no mínimo 3 chuveiros, mas não é. É um chuveiro na sala da arbitragem, né? E um chuveiro tinha. Então, eu entendo que tem que ser melhorado, com certeza, né? Se pontos eram em pauta aqui, há de ser observado pelo EPD, num ponto, eu entendo condenado aqui, falta de absurdos. Ao fato 2. Uso desproporcional da spray da força de velocidade, spray de pimenta, dado ao fato que estavam contendo lá um princípio de tumulto ocasionado pela torcida. Né? O próprio artigo diz desordem na praça, esporte. Primeiro diz que a desordem, invasão, lançamento de objetos de elevada gravidade e causar prejuízo ao andamento da partida. Né? Nesse ponto, a questão aqui o parágrafo primeiro diz que será punido com a perda do mando de campo da esportiva. A entidade de prática poderá ser punida. Eu não entendo que deva ser punido, porque já foi prejudicado
pelo uso excessivo da força, da gravidade do ato, né? Eu entendo condenar aqui a EPD em R$400 e R$200 em conta. Artigo a infração terceira, São Lucas Futsal, ao fato da invasão de staff, invadir e começou um princípio de tumulto. Eu até falo para o doutor que eu não vi, na imagem que o senhor trouxe, eu não vi o princípio de tumulto. Eu vi um pouco conversando, que realmente nem dá para identificar quem eram os votos municipais ali. Eu acho que eram os rapazes que estavam de preto, né? Estavam de preto e tudo mais. No entanto, eu entendo que a torcida tem seu papel, né, de apoiar o clube, ainda mais no clube de série bronze, em torno da sua torcida, né, que é baseado nisso que o futsal hoje no interior do Paraná, né, até em geral, mas a torcida não deverá invadir, né? Se vai cobrar o diretor ou outra pessoa, não é dentro do quadro que tem que fazer isso. Espera os meios certos, ou para o lugar que bancada mesmo. Sendo assim, eu também entendo penalizar a EPD no segundo, né? No quadro, tá? Mesmo os R$400, dado as benesses do artigo 182, R$200. Isso eu não gosto. Tá ok. Na sequência, pergunta do Jean, como gosta? Então, eu vou concordar com o doutor Daniel sobre a infração 1, na absolvição, sobre a infração 2, porém, na 3 a mesma coisa. Eu faço das vossas palavras as minhas. Eu não vi a invasão, né, contundentemente, e eu acho que houve invasão, até houve pelo fato do spray de pimenta, exatamente nesse sentido, né? Então, eu só vou divergir, doutor Daniel, se me permitir, né, que pela invasão, no artigo, na infração 3, pelo artigo 213.2, por eu não ter visto este fato conclusivamente, eu absolveria. Esse é o meu ponto. Doutor Jader. Vou acompanhar a divergência também, na infração 3, pela absolvição. Então, infração 1, absolvição, infração 2, R$400, em concreto, e infração 3, absolvição também. Deixa eu só anotar aqui para o nome. Doutor Sérgio. Senhor presidente, eu vou pedir vênia para o relator e vou votar com a divergência. Eu concordo com a questão da razão, para mim, ficou claro a questão do início, né? Eu voto. Tem a absorção nos sociais e gerenciamento por subsídio. Por maioria. Eu vou, apesar de já estar definido aqui o resultado, eu vou registrar o voto. Na primeira infração, eu entendo que é caso de condenação. Por mais que, né, a iluminação, a questão da iluminação apertada, o chuveiro vazando, a gente pode até ter uma certa dúvida de que ponto é insuficiente, ou é uma opinião, né, do árbitro, até que uma defesa, de certa forma, mencionou, mas o vestiário estava sujo. Né? E aí o artigo, o parágrafo único, diz no final: este vestiário deverá estar limpo antes da chegada da arbitragem. Então, nesse ponto, eu já entendo que é caso de condenação, porém, né, não vejo uma gravidade tão grande. Então,
Eu voto na primeira infração pela condenação, uma pena em concreto de R$100. No segundo voto, na segunda infração, aí eu acompanho o relator também, nessa parte é unânime, segunda infração. Sim. E até se fosse votar nela de forma isolada, acho que caberia até um valor um pouco mais alto, porém, como série bronze e APD já vai estar sendo penalizado 2 vezes, eu entendo que o valor ficou proporcional, e em relação aí à terceira infração, eu também acompanho o relator, né? Nesse caso fica vencedora a divergência. Então, doutor, só para confirmar, é 400 em concreto ou Não, 200? 200. Abstrato. Então, tá. Então, vou fazer a leitura então, do resultado, autos 329, 2025. A IPD denunciada, São Lucas Futsal, na primeira infração, artigo 9, inciso 13, CDJD, fica absolvida por maioria de votos. Na segunda infração, o artigo 213, inciso 1, fica condenada a pena de R$200 em concreto, já considerando o artigo 8.2, por unanimidade de votos. E na terceira infração, artigo 213, inciso 2, fica absolvida por maioria de votos. Também, aqui até traz a menção ao parágrafo primeiro, mas não é também que não é casa de termos, né? Então, esse é o resultado que propõe. Perfeito, de minha parte, uma boa sessão a todos. Boa noite, doutor. Boa noite. Isso, Tudo de bom, doutor Vinícius. Obrigado, bom trabalho, pessoal. Tchau, tchau. Primeira maioria de absolvição e na última maioria de absolvição também. E a do meio, a segunda, unanimidade. Então, na sequência, os autos 330, que tem como defensor cadastrado o doutor Luan, e já tem uma prova de vídeo. Além da prova de vídeo, mais alguma coisa, doutor Luan? Boa noite. Olá, boa noite. Sim, só a parte documental que foi encaminhada, excelências, à secretaria, principalmente o ofício que foi encaminhado a respeito da questão da ambulância, foi solicitado ao município de Campo Mourão, que eu farei menção na sustentação oral. Não sei se existe necessidade para o doutor Ramon ver na tela, Ana, por favor. Eu acredito que, enquanto a gente faz o relatório aqui, a Ana separa e a gente exibe antes da prova de vídeo. Pode ser, é só o documento ofício. Os demais documentos é só para comprovação do processo administrativo, mas o que eu vou fazer menção maior é esse ofício que foi encaminhado solicitando a ambulância ali. Ok. Doutor Ramon, pela procuradoria, uma prova específica? Sem provas, presidente. Ok. Então, doutor Jean, vamos lá. Deferindo a prova, eu tenho falado que... Está deferida a prova. Sim, com certeza. Então, eu vou passar a leitura da denúncia. Campo Mourão Futsal, equipe de prática desportiva, conforme contido na súmula, em razão do atraso de 45 minutos para o início da partida, relato que, conforme descrito no regulamento da competição, a partida começou com 45 minutos de atraso, devido a não ter a presença da ambulância. Foi orientado ambas as equipes que dariam os 30 minutos regulamentados, e se confirmasse a chegada da ambulância dentro dos próximos 30 minutos, aguardaríamos. Após os 30 minutos, foi informado que a equipe de arbitragem que a ambulância estava se dirigindo para o ginásio. Após a chegada da ambulância, houve início da partida. O artigo 77, parágrafo único, do Regulamento Geral da Competição 2025, prevê que o limite de tolerância para o início da partida é de 15 minutos. Aí ele transcreve o artigo 77, a denúncia está na denúncia transcrita, parágrafo único. Nesse sentido, por ter descumprido o Regulamento Geral da Competição, a EPD violou o artigo 191, inciso 3 do CBJD, razão pela qual deve ser denunciado. Segunda denúncia aqui seria sobre o preparador físico da equipe Campo Mourão Futsal, o senhor Rafael dos Santos Fontanella, CREF número 032-933-G/Paraná, expulso de forma direta aos 38 minutos e 28 segundos
em razão de agir de forma contrária à disciplina e ética de esportes. Você não vão estragar o jogo. Está louco. Vocês estão estragando o jogo. Apita direito. Quando a partida paralisou, foi pedido para que se levantasse do banco de reservas para identificar o cartão. O mesmo se negou. E após a aplicação do cartão vermelho, ficou aplaudindo ironicamente a decisão da arbitragem e saiu de quadra normalmente. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, razão pela qual deve ser denunciado. Diante do exposto, requer o recebimento da presente denúncia, bem como a instauração do processo desportivo, citando, intimando, denunciando para a sessão de julgamento, na qual se espera seja julgada procedente a pretensão para condená-los nas sanções previstas nos artigos infringidos. Provará o alegado pela súmula de jogo, relato da equipe de arbitragem do representante da Federação Paranense de Futsal, consoante o artigo 58 do CBJD, sem prejuízo à aplicação do artigo 56 do mesmo diploma. Datado do dia 16 de outubro de 2025, foi assinado pelo procurador Dr. Gustavo Tomazinho Pomar. A denúncia foi recebida em 20 de 10 de 2025, portanto, tempestiva. A denúncia também condiz com a súmula de jogo. As partes foram devidamente intimadas. Sobre antecedentes da EPD, primeiro da EPD, existem apontamentos, porém, os que estão aí, que não estão prescritos, são os 3 últimos aqui, de 2/4 de 2025, pelo artigo 213.3 do CBJD, pena de R$100, em 24/6 de 2025, pela primeira comissão, pena de multa R$500, pelo mesmo artigo 213.1 e 3 do CBJD, e recentemente, em 9/9 de 2025, pena de multa de R$500 pelo mesmo artigo que está sendo denunciado agora, 191.3 do CBJD. Sobre o atleta, sobre o preparador físico da equipe, Rafael dos Santos Fontanella, existem aqui 2 partidas de suspensão pelo artigo 258B, porém, já prescrito. A defesa também nos autos veio a mim, foi encaminhada a mim também, no sentido de... Só abrir aqui, só um momentinho. Um encaminhamento ao município de Campo Mourão, é isso, Associação Campo Mourão, tal, que diz que foi encaminhado o pedido aqui, eu solicito através do ofício 13/2025, uma ambulância, no dia 8 de 10 de 2025, com início às 19h30, necessita ambulância com 30 minutos de antecedência, conforme documento em anexo. Aí traz aqui, assinado pelo supervisor da EPD, do senhor Eberton, também todo esse encaminhamento foi feito ao município, né, à Secretaria da Saúde do município, devidamente assinado. Esse é o relato, ilustre presidente. Obrigado, doutor Jean. Então, Ana, a gente exibe a documental primeiro. Eu acredito que é o ofício já que o doutor Jean mencionou, né? Uhum. Isso, é isso mesmo, doutor. Eu também já tive acesso, presidente, já verifiquei o documento, a Ana já encaminhou para mim. Não sei se o doutor... Acho que a gente pode... Se o doutor Ramon teve ciência, não há problema nenhum. Não há até a exibição, é mais pela ciência dele. Ok, então como a prova já estava, já tinha sido Já tá ok. documental, depois Sim. a gente fazer a exibição só da prova de vídeo. Então,
Isso, exatamente. É um clipe que eu mandei aqui, mas é mais ou menos na transmissão, 3 horas e 20 minutos ali, Ana. Acho que isso. Se puder reproduzir com o áudio, doutor. Feita pra... Ah, não. Não. Que chute. Integrado Carneiro TV. Feita pra... Ah, não. Não é. Não. Ponto eletrônico por aplicativo com gestão em nuvem. É facilidade. É IOPoint. Ah, não. Vou até levantar. Não é possível. Não teve desvio nessa bola. Não teve. Rapaz, é a primeira vez. Eu acho que eu tô achando que. Eu até chamei aqui, como diz os antigos. Você vai dar amarelo ainda. E ainda vai expulsar o jogador. Quem que tá expulsando ali? É o atendente do time do Campo Mourão, né? Ah, não dá, né? Olha o que eu vou explicar para você que tá assistindo o que aconteceu. O jogador Jacó foi chutar a bola e chutou muito. Que chute. Integrado Carneiro TV. Feita pra... Então, feita a exibição da prova, né, passo a palavra ao doutor Ramon pela Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Também vou tentar ser bastante objetivo em apreço aqui à brevidade e ao tempo alheio, né? Parabéns também ao doutor Luan, a defesa combativa, que apresentou provas com relação a ambos os fatos, né? E com a máxima vênia, doutor Luan, eu peço para ratificar os termos da denúncia, no sentido de que esse é um entendimento meu, pessoal, né? E por isso que eu estou ratificando. Eu entendo que depender dos órgãos públicos para a execução da atividade, né, do futsal, muitas vezes necessário, mas numa cidade como Campo Mourão, que tem serviços de ambulância particular como um plano B, né, como um planejamento, eu entendo que é o caso de ter, sim, a aplicação da penalidade, porque um evento esportivo não pode acontecer sem o atendimento de saúde. E depender do serviço público para isso seria deixar de atender as necessidades que são previstas pela federação, é decidido aí em arbitral, consta no regulamento como obrigação, então eu entendo que é o caso da procedência da denúncia com a aplicação das penalidades de direito. E com relação ao preparador físico, eu acho que a imagem também não deixa dúvidas de que houve uma reclamação mais assintosa e até, inclusive, um desrespeito ali ao árbitro no sentido de se apresentar e até mesmo, quem sabe, justificar quais eram as razões que ele estava dizendo ali com educação e com lhaneza que talvez não importasse na aplicação do cartão vermelho. Mas uma vez que aconteceu, e as imagens mostram isso, a presunção de veracidade da súmula é corroborada. Então, entendo pela procedência total da denúncia com a aplicação das penalidades de direito. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Ramon. Então, na sequência, passo a palavra ao doutor Luan pela defesa. Obrigada, excelências. Primeiramente, agradeço ao doutor Ramon pelas palavras. Primeira vez que sustento oralmente aqui na federação, uma grande alegria, né, no Tribunal de Justiça do Futsal, como torcedor também, como comentarista ali nas imagens, eu que sou um dos comentaristas do time também, então a gente estava ali na presença, e acho que por isso o time nos escolhe para representar também, em virtude da presença nesse fato. Inicialmente, doutor Ramon, com a devida escusa, né, eu entendo que a questão da ambulância,
Como existe sim essa dependência por parte do município de Campo Mourão, de fato, não haver necessidade da contratação de serviço particular, porque foi solicitado com bastante antecedência. A gente esteve aí em vários jogos do Sub-20, que é o caso aqui, mas também do Paranaense, como da própria Liga Nacional, e sempre o transporte foi atendido em perfeitas condições pelo município de Campo Mourão. Então, por isso, a equipe aguardou, né, ansiosamente por essa situação, e pelo que foi relatado ali, a gente não conseguiu um documento para comprovar, mas houve um relato de que houve uma situação emergencial que a ambulância teve que se deslocar para um transporte de um paciente, a ambulância específica que veria ali para a quadra. Então, por isso que houve esse atraso significativo, mas a gente viu toda a equipe empenhada, e, além do mais, a gente vê a ausência de prejuízo para o jogo, porque o jogo, por mais que atrasou, entende-se toda a seriedade disso, mas as equipes jogaram, não houve nenhuma outra ocorrência mais grave de falha nesse sentido. Então, eu entendo que, se for o caso de condenação, né, primeiramente, a absolvição é o caso, porque é circunstância alheia à vontade do time. Eu acredito que, se pudesse providenciar um transporte, mesmo que privado ali, teria, mas naquela altura do deslinde do fato, seria difícil. Então, primeiro seria opinião, porque o Campo Mourão Futsal depende do município, em todos os jogos, diga-se de passagem, e não existe nada no regulamento obrigando necessariamente os times a contratarem o trabalho privado específico, é de responsabilidade, mas não. Então, por ser uma circunstância alheia, a absolvição é a medida que se impõe. Eventualmente, no tocante a esse fato, o 258, parágrafo 1º, do Código, fala que é possível a aplicação da pena de advertência, e esse o pedido subsidiário para aplicação da pena de advertência, em virtude desses pontos, né, como uma situação mínima da conduta. Por mais que o nobre relator tenha mencionado que existem antecedentes criminais aqui, né, antecedentes referente a esse artigo em específico, eu até abri a denúncia aqui da Procuradoria, em virtude da ausência de policiais militares no jogo entre Campo Mourão Futsal e Jandaia do Sul, no dia 15 de agosto. Então, não é o mesmo fato que poderia, às vezes, ensejar a não conversão da advertência, né? Esse antecedente, ele não é específico de atraso no início da partida, mas sim de falta de descumprimento de alguns outros itens do regimento. Então, acho que o Conselho, com certeza, deve analisar por esse prisma também e, eventualmente, sobre o fato 1, aplicar a advertência. Agora, passando à questão do Rafael, o que eu gostaria de frisar ali nas imagens, né, que é muito específico, é a demora da arbitragem em marcar essa conduta que depois resultou na expulsão do Rafael. Primeiro de tudo, né, a gente vê ali, que cortou o comecinho do vídeo, mas a gente vê um lance que foi um erro grosseiro da arbitragem, consegue perceber isso, não toca em ninguém a bola e sai para a lateral, seria lateral do Campo Mourão, então por isso da reclamação. E segundo, que o árbitro no jogo reinicia. Nós não estamos diante de uma situação imediata para a gente falar que a arbitragem se sentiu tão desrespeitada com o jogo, conforme a imputação aqui da Procuradoria, tão desrespeitada a ponto que o jogo seguiu e depois a gente vai censurar o Rafael ali com o cartão vermelho, nesse sentido. Outra situação que eu gostaria de relatar, que foi as aspas que constam na denúncia, vocês vão estragar o jogo, está louco, vocês estão estragando o jogo, apita direito. A gente não vê, eu acredito que seja muito comum nos jogos, a gente vê palavras mais fortes, né? O Rafael simplesmente expressou sua opinião sobre a arbitragem, requerendo um direito, diga-se, provado por ser legítimo. Então, eu acredito que a absolvição para o Rafael é a melhor medida.
tendo em vista que havia também uma justa causa para a reclamação, não houve uma reclamação tão assintosa, assim, tão grave a esse ponto. E terceiro, a conduta circunstancial, a demora da arbitragem em censurar por essa ação. Nós passamos ali quase 1 minuto para o árbitro, na próxima paralisada, ele vir e adverti-lo com o cartão vermelho. Então, em virtude dessa situação, nobres auditores, senhor presidente, doutor Ramon, a gente pede aí a absolvição da ACMF, Campo Mourão Futsal, e também do Rafael Fontanella, pelos fatos imputados e de forma alternativa, caso seja, evidentemente, a opinião pela punição de algum deles, que seja ao mínimo possível aplicado. É o requerimento, excelências. Obrigado. Obrigado, doutor Luan. Parabéns pela defesa, de forma objetiva, com argumentos sólidos. Então, foi um prazer ouvir aqui nossa primeira vez aqui na comissão. Eu passo a palavra ao doutor Jean. Vamos lá. Pois não, presidente. Então, eu entendi até, colocando aqui, ponderando, né, eu entendi até o argumento do doutor Ramon, quando ele questiona, né, que poderia haver um plano B, no sentido de uma contratação de uma ambulância particular, nesse sentido. Haja vista as competições sempre, né, você sabe que nessas competições sempre acontece o que a gente não espera. E aí a gente sempre tem que ter um plano B e assim por diante. Porém, deixo bem claro aqui o meu entendimento, né, com todo o respeito ao doutor Ramon, né, é um brilhante procurador, o meu entendimento se coaduna mais ou menos com o doutor Luan, né, no sentido que houve o pedido. Houve, pelo que eu vi, abri no meu WhatsApp aqui, houve o pedido, inclusive a assinatura foi veemente, pedindo 30 minutos de antecedência para chegarem e tal. Se houve um caso fortuito, um caso de força maior, não podemos culpar aqui a EPD por isso, né? Então, houve um pedido. Por isso que eu trago aqui também, presidente, se me permitir só fazer o quão é importante você colocar documentos nesses processos. Porque o meu entendimento pela súmula era totalmente isso, daí deixar bem claro para o doutor Luan, era totalmente contrário, ou seja, eu ia punir e exemplarmente, como a gente tem aqui, essa comissão já tem pacificado um voto quanto a isso, R$100 por minuto e assim por diante. Porém, o documento é elucidador, nesse sentido que vocês, no caso da EPD, fizeram de tudo para ter ambulância no horário combinado, porém, por força maior. Tá? Esse é o fato 1, tá? Então, o meu entendimento para esse fato é uma absolvição completa, tá? Ao fato 2, se trata unicamente de birra, coisa banal, sem ameaça, sem proferir um palavrão, um xingamento que pudesse ofender a honra, integridade do juiz e assim por dentro, do árbitro. Então, para mim, se trata de pura birra, também absolvo. Então, para ambos os casos, ficam absolvidos, tanto a denúncia 1 como a denúncia 2. Esse é meu voto, presidente. Obrigado, doutor Jean. Questiono se há divergência em relação ao voto do voto. Sem divergência, presidente. Sem divergência. Não havendo divergência, né, autos 330/2025, Campeonato Paranaense Base, Sub-20 masculino. O primeiro denunciado, a IPD Campo Mourão Futsal, fica absolvida por unanimidade de votos, e o segundo denunciado, o senhor Rafael dos Santos Fontanelli, preparador físico da IPD Campo Mourão, também fica absolvido por unanimidade de votos. Esse é o resultado do programa. Boa noite, doutor Luan. Não sei se tem mais algum processo. Não, hoje não, muito obrigado, boa noite. E espero que a gente não tenha necessidade de nos ver, mas se nos encontrarmos, tudo de bom. Espero ter uma nova oportunidade aí. Ok, boa noite, doutor. Aqui na lista de preferência, agora teria os autos 325. Isso aí, 325. O denunciado, o senhor João Vitor, tinha manifestado interesse dissolvido, né? Na verdade, o treinador André, a Janete,
Ele quer acompanhar o julgamento. Só para acompanhar. Ok, então, né, como ele está preso. Não, sim. Como ele está 325. Tá, acompanhando, então, vou chamar os 325 para fazer o doutor Sérgio, né? Sim. Doutor Ramon, provas a produzir nesses autos aqui? Perdão, presidente, eu não consegui entender direito qual que é o processo que vai para o julgamento. 325. 325. Sem prova. Tá. O senhor André é treinador, é técnico da IPD, André? Boa noite. Oi, boa noite, presidente. Eu sou advogado, estou aqui só representando o denunciado. Tá. O doutor está pela defesa, então. Vai aceitar. Na verdade, excelência, só pedir a absolvição do mesmo, ou, caso contrário, não sendo entendimento aí da comissão, dos ilustres instrutores, pela aplicação da pena mínima. Ok, então, doutor André, ao final ali eu vou passar a palavra para o doutor, se o doutor quiser reiterar essas palavras. Não tem provas, né, doutor? Tá, ok, então passo a palavra para o doutor Sérgio, tem a palavra. Como senhor, presidente, os demais. Trata-se de jogo do Sub-16 masculino, jogo P2175, onde disputaram a partida Academia Futsal Londrina e Colégio Drummond, em 20/9, no ginásio da Academia Futsal em Londrina. A Procuradoria oferece denúncia em face de João Vitor Trindade nos seguintes termos. Conforme o relatório do árbitro, expulso aos 36:44 minutos de jogo, o senhor João Vitor Trindade, registro 14779, BR, equipe colegial do nome relacionado como auxiliar técnico, após a reclamação de marcação de sexta falta contra sua equipe, é o relato relatado que após a aplicação do cartão amarelo, dirigia seu árbitro de forma exaltada. Vou abrir parênteses, porque ele falou: seu fraco, você é um pau novo. Quer dar uma de machão? Vamos ver. Após a expulsão, o mesmo, ao sair do quadra, do jogo, passou em frente ao banco da equipe adversária, ameaçando os treinadores da outra equipe. E quando passou o portão que delimita a quadra, o senhor João Vitor Trindade foi ameaçado pelos torcedores, gerando tumulto, mas contido pelo pessoal da quadra e alguns pais que estavam no local. Essa paralisação durou cerca de 3 minutos. Nesses termos, a Procuradoria exerce a condenação do denunciado no termo do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJP. Esse é o conteúdo da denúncia em face do denunciado. O processo traz todos os relatórios embaixo, né? O que é a súmula de jogo, relação de atletas, relatório do economista. Junta também o relatório da partida, que consigna esses termos denunciados, relatório da detalhe. A denúncia foi oferecida e recebida em 18/10/2025, portanto, investida. Também colacionada, prestada aos autos, o relatório, a folha de antecedentes. E, no caso, denunciado aqui não contabiliza nenhum apontamento em seu favor. Seria isso o relatório. Obrigado, doutor Célio. Então, passo a palavra ao doutor Ramon, pela Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Também cumprimentá-lo, o nobre doutor André, representando a defesa. Por mais que seja difícil, ter a defesa aqui nesse tribunal é um privilégio e qualifica o nosso julgamento. Muito obrigado, doutor André. Bom, como disse até no julgamento anterior, se tratando de categoria de base, sub-16, ter uma conduta como essa, de um auxiliar técnico, aquele profissional que é qualificado ali para a formação de atleta, e se exaltar desta forma com relação à arbitragem, eu não consigo admitir como normal
uma conduta de contrariar a arbitragem de forma assintosa. Tanto é que isso é tido como infração. E aí, o profissional, além de ofender a arbitragem, além de ameaçar a equipe adversária e causar um tumulto que gera paralisação do jogo, isso não é exemplo e isso não é conduta admissível para quem é um profissional e que atua com atletas em formação. Então, ultrapassou o limite daquilo que é uma reclamação e aquilo que é uma demonstração de insatisfação com atos da arbitragem. Então, entendo que é o caso da procedência da denúncia, pela veracidade dos fatos relatados na súmula, a presunção de veracidade dos fatos relatados na súmula, e com a aplicação da penalidade cabível. Era o que continha. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Ramon. Então, passo a palavra à defesa, doutor André. Obrigado, presidente, ilustres instrutores, ilustre doutor Ramon também. Excelências, em que pese a fundamentação da Procuradoria, eu peço que seja levada em consideração a ausência de histórico, né, do denunciado e a questão da exaltação no momento do jogo, que possa ser aplicado aí a pena mínima ao denunciado, nos termos do artigo 258. Era o que continha. Boa noite a todos. Obrigado, doutor André. Então, devolvo a palavra ao relator para que prossiga o voto. Obrigado, senhor presidente. Eu analisei com muito cuidado e eu acredito que a minha fundamentação vai muito de encontro ao que o doutor Ramon falou. Perceba-se que vem do sub-16, onde o exemplo tem que ser dado quando a atitude, né, repreensível vem justamente daqueles que deveriam dar o exemplo. Isso macula e mina o inconsciente desses meninos, desses futuros jogadores que, em caso de não punição, vão entender que eu posso fazer qualquer coisa. Não dá nada. Não, de fato algum, isso deve permanecer. E, a questão da agravante, né? Isso acabou causando, teve 3 minutos de paralisação, e algo que foi apaziguado pelos pais, do pessoal, mas poderia ter aumentado um pouco mais e para ser transtornos ainda maiores. Nesses termos, então, senhor presidente, eu estou entendendo pela condenação, sim, os termos do artigo 258, ali na primeira parte do 258, né, que é a comissão técnica, e entendendo pela condenação em abstrato de 4 partidas e em concreto de 2 partidas. Ok, obrigado, doutor Célio. Doutor Gia, como voto? Só acompanhar o relator nessa pena. Doutor Daniel? Acompanho o relator. Doutor Jader? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, autos 325, 2025, condenatório base sub-20, ou regadoria futsal Londrina Colégio Drummond, o denunciado João Vitor Trindade, auxiliar técnico da EQB Colégio Drummond, fica condenado a 2 partidas de suspensão em concreto, já socorrendo as benesses do artigo 182. Então, doutor André, só para estar bem claro, né, ele foi condenado em 2 partidas, uma partida é automática, e aí ele precisará cumprir uma partida extra de suspensão. Ok? Ok, presidente. Perfeito. Então, dando continuidade. Obrigado a todos aí, uma boa noite. Obrigado, doutor Ramon. Bom, Obrigado, boa noite, doutor André. Parabéns pela defesa. a gente pode seguir a ordem da pauta, né? Agora, eu acho que não. Os autos 326, 2025. Eu acredito que a gente já avança, o doutor Daniel deixa de votar nesse processo, não vai votar no relatório. Então, já passo a palavra ao doutor Jader, que é o professor relatório. Obrigado, senhor presidente. Em sequência do momento, então, trata-se de um sub-16 masculino,
entre a equipe do município de Goiânia contra o Paraná Clube de Futsal, Vale Fértil. O jogo foi realizado no dia 20 de setembro de 2025, no ginásio de Goiânia, Paraná. Procuradoria de Justiça Esportiva e a Terceira Denúncia em face de Diogo Alvino Lopes, camisa número 77, registro número 504650, atleta da equipe ADGG, município de Goiânia. Dos fatos. No termo da súmula do jogo, foi relatado que aos 37 minutos foi expulso o atleta Diogo Alvino Lopes, número 57, da EPD ADGG, município de Goiânia, por agredir com soco na altura da costela o atleta número 7, Arthur da Silva Pereira, da equipe do Paraná Clube Vale Fértil, inscrito com o número de registro 52-469, em frente à sua área, e aos 39 minutos e 28 segundos foi exposto por dupla advertência o treinador da EPD ADGG no município de Goiânia, Igor Fernandes América. A ação do denunciado Diogo Alvino Lopes caracteriza a conduta violenta com o uso de força desproporcional e intencional contra a integridade física do adversário. Enquadrando-se no disposto do artigo 254-A, inciso 1 do CGW. Esse dispõe para aqui no seu tempo. Diante do exposto, eu quero recebimento do presente denúncia com a instalação do processo desportivo, tanto cliente quanto denunciado, para a sessão de julgamento, no qual espera ser julgado procedimento de ação coletiva, para condená-lo às sanções previstas no artigo infringido. Provará ligado pela súmula do jogo, relatório da equipe de arbitragem, do representante da federação parlamentar, consoante o artigo 58 CPJD, sem prejuízo da aplicação do artigo 56, do mesmo dispositivo legal. Tendo informe que acerca dos fatos envolvendo o treinador da IPD ADG do município de Goiânia, Dr. Fernandes América, a Procuradoria informa que não oferecerá denúncia com relação aos fatos narrados na súmula, considerando a expulsão se dar pelo duplo de advertência, tendo a arbitragem entendido ponto suficiente, apenas a aplicação do cartão amarelo dos fundos. A mesa de denúncia aí do Procurador de Justiça, Camille denúncia foi recebida no 10 de agosto de outubro de 2025, portanto, perfeitamente positiva. O denunciado Diogo Alvino Lopes não possui antecedentes. Essa é a coisa. Obrigado, doutor Jader. Doutor Ramon, pela Procuradoria, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Considerando a ausência de defesa e a presunção de veracidade da súmula, ratifico a denúncia e peço a sua procedência com a condenação com a aplicação da penalidade de direito. Era o que continha, presidente. Ok. Obrigado, doutor Ramon. Então, já devolvo a palavra para o relator. Na verdade, tem uma defesa por escrito, apresentada pelo doutor Lima, né, em que traz seu teor pedindo a absolvição, né, pela ausência da conduta infracional. E possuímos também um vídeo, né, que a própria defesa nos traz. É um vídeo em que traz um momento, né, que foi um momento em que supostamente houve agressão, né, e a Procuradoria nos traz e, se possível, a gente... A gente retorna aqui, como não estava constando, depois eu devolvo novamente a palavra ao doutor Ramon, porque acabou que eu não tinha ciência de que ia ser feita a exibição da prova e acabei avançando. Mas, então, como tem o pedido da defesa, a gente vamos exibir, então, a prova de vídeo e aí a gente retoma a manifestação ali do... Sim.
Provavelmente foi ali no Dentro da área ali. antiga defesa ponta aqui, faz o print desse vídeo, apontando justamente ali dentro da área. Professores ali, né? Então, é isso. Isso. Então, doutor Ramon, eu oportunizo igual ao doutor uma nova manifestação, né? Então, em vista que a gente retornou um passo atrás. Sem problema. É sempre bom a gente corrigir do que manter no erro, né? Então, vamos lá. Mantenho as minhas próprias argumentações, porque eu já tinha visto o vídeo, mas não associei ao processo. E o que eu vejo ali, de fato, é uma tentativa de agressão, não chegou a ser uma agressão consumada, digamos assim, mas é nítido que o menino ali na corrida, ele dá uma esticadinha no braço, tanto que o outro dá uma olhadinha para trás. Não foi algo de tão ofensivo a ponto de causar dor, nada e tal, mas que foi uma tentativa ali de agressão, e tanto que o árbitro viu isso, e ele está muito mais próximo para poder afirmar. Então, acho que é assim o caso da procedência da denúncia e ratifico as palavras ditas anteriormente. Obrigado, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor Ramon. Agora sim, doutor Jader, tem a palavra para proferir o voto. Obrigado, senhor presidente. Bom, apesar de a denúncia da população diretamente lamentada, eu não consigo ver no vídeo, né, uma ação assim tão temerária para invasar, para penar, né? Para 16, eu vejo ali como um lance normal de jogo, né? Eu encontramos ali, tanto que o menino nem reclama, dá uma olhadinha para trás, mas foi uma coisa assim que parece ter sentido um golpe, né? Então, eu vou absorver o que o Albino Lopes por concordar com a defesa, né? Eu vou acolher o desenvolvimento da defesa e esse meu voto. Ok, doutor Jader. Questiona os demais, se há divergência. Sem divergência com a relatoria. Eu também acompanho o relator, né? Parece que a prova de vídeo ali ela é um pouco esclarecedora. Acredito que o cartão vermelho ali, né, seja suficiente. O suficiente para tudo responder. Então, autos 326, 2025, Campeonato Paranaense Base, Sub-16 masculino. O denunciado Diogo Albino Lopes, atleta da equipe dirigida do município de Goiorê, fica absolvido por unanimidade de votos. Esse é o resultado que propõe. Então, dando continuidade aqui na sequência da pauta, autos 327, 2025, também de relatoria do doutor Jader. Nesses autos, acredito que não há defesa constituída. E aqui, acredito que não foi enviado provas. Uma tendência maior aqui, acho que não teve defesa escrita. Por exemplo, não, mas aí o doutor, se tiver alguma coisa que fala, depois já tem a palavra para falar com. Obrigado, senhor presidente. Trata-se também de um jogo sub-16 masculino, jogo B2206, entre as equipes DF Itaipava e CM Sports B Produção. Jogo realizado no dia 20 de setembro, no ginásio do Olivar Tabarte, Pato Branco, Paraná. A Procuradoria de Justiça Desportiva vai oferecer denúncia em face de conversão de Carlos da Silva, registro número 90-39-455, dígito 0, o atendente da equipe DF Itaipava, de dois fatos. Nos termos da súmula da partida, foi relatada a expulsão do atendente conversão de Carlos da Silva, atendente da IPDF Itaipava, após a vitória de sua equipe, e no momento em que se dirigia ao vestiário, enquanto descia a rampa de acesso à quadra do jogo, o mesmo proferiu em direção à equipe de arbitragem as seguintes palavras, abre aspas, toma o seu fair play, bando de
Diante do ocorrido, foi comunicado de imediato ao segundo supervisor e à anotadora da partida, que ao mesmo estavam expulsos por conduta ofensiva. Após a comunicação, o senhor supervisor retirou o seu vestiário sem manifestações adicionais. A ação do denunciado caracteriza a conduta desrespeitosa à equipe da área, enquadrando-se no dispositivo do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, do CBJD. Traz aqui no seu teor, diante do exposto, requer o recebimento da presente denúncia, bem como a instalação do processo desportivo, estando intimando o denunciado para a sessão de julgamento, na qual espera ser julgado procedente a pretensão coletiva para condená-lo nas ações previstas no artigo 5. Provará o alegado pela súmula de jogo, relatório da equipe de arbitragem e representantes da Federação Paranaense de Futsal, consoante ao artigo 58, CBJD, sem prejuízo da aplicação do artigo 56 do mesmo dispositivo legal. A ex-procuradora de Justiça, a senhora Juliana Soares Marinho, a denúncia foi recebida no dia 3 de outubro do corrente ano, portanto, perfeitamente tempestivo. A EPD não contém antecedentes. Primária. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor Jader. Agora sim, não existindo provas, né, eu passo a palavra ao doutor Ramon para a manifestação da Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Ratifico o teor da denúncia, pedindo pela procedência e a aplicação da penalidade com as medidas de direito. Era o que continha. Ok, obrigado, doutor Ramon. Então, devolvo a palavra ao relator para prossegui o voto. Obrigado, senhor presidente. Bom, como não temos defesa, né, nesse caso, eu vou equiparar, de certa forma, se tratar do jogo sub-16, né, e ser um membro da equipe, né? Trata-se do atendente, né, da IPD, e assim, o jogo já tinha acabado, né? Então, assim, ele deu, sim, foi um modo de, como se diz, um desabafo na realidade, porém, ele se resolveu um pouco. Com certeza, isso, assim, não fica legal, principalmente se tratando de uma categoria de base, né? Quer dizer, tem ali todo o seu peso, né, referente a essa categoria, né, que não fica como um bom exemplo, né, aos jogadores né, que serão de formação ainda, né. Enfim, eu vou, apesar de ele ser não ter antecedentes, eu vou acolher a denúncia da Procuradoria, porém eu vou substituir a pena de suspensão, agora eu vou utilizar o parágrafo 1º do artigo 258, em uma advertência, tá? Já vista aí a sua primariedade. Então, esse é o meu voto, presidente. A pena de suspensão em advertência. Ok, obrigado, doutor Jader. Doutor Jean. Então, vamos lá, vamos fazer a menção aqui. Eu entendo, claro, eu entendi o voto do doutor Jader, com certeza, porém eu vou divergir, tá? Porque, como eu já decidi aqui, fica até, daí não obedecer o mesmo critério, né, por minha parte. Eu acho o seguinte, quando você começa a ofender com palavrões, seu filho é daquilo, vai tomar no tudo, são coisas que é um pouquinho mais grave. Não chega a ser ameaçador, porém passa do limite. Entendeu? Você pode vaporejar, você pode, você é ruim, você pode fazer menção a esses termos. Porém, quando você vai e defere, seu filho é daquilo, vai tomar naquele lugar, começa a ofender a honra. Não é nem questão da integridade, mas mais a honra da pessoa, o íntimo da pessoa. Então, eu entendo assim, e já decidi também em outros casos,
pela punição. Então, nesse sentido, eu colocaria não, o meu entendimento é pela pena de 2 partidas em abstrato, uma em concreto. Tá? Provavelmente ele já deve ter cumprido, mas eu puniria ele com uma partida. Esse é o meu voto, Wilson, presidente. Doutor Daniel, como voto? Acompanho a divergência. Doutor Célio, como voto? Eu acompanho a divergência. O voto divergente do doutor Jean, ele é o voto vencedor, né? Mas eu vou, igual, registrar uma terceira divergência aqui, sim, por causa dos autos que a gente julgou agora há pouco, dos autos 325. Então, é uma situação bem semelhante, base sub-16 masculino, teor de ofensa bem semelhante, e naqueles autos, né, nós votamos por 4 em abstrato e 2 em concreto. Então, aqui agora, né, é um processo praticamente idêntico, e aí a dosimetria, né? uma dosimetria diferente. Então, igual registro o meu voto de agente de sentido. Não sei se... Presidente, só fazer uma questão. No 325 também tinha os antecedentes também. Esse não tem antecedentes. Não tinha também não tinha no 325? Então... Sim, unificar, né? Tentar unificar, ou seja, seríamos então... Então eu vou fazer o seguinte, eu comecei a divergência, então eu vou reiterar. 4-2. Tá, eu reitero, então, então, presidente. Então, a divergência então, é 4-2 partidas. Sim. E aí eu pergunto... Então, né, o voto divergente, nesse caso, eu vou acompanhar a divergência também. Sim. Foi bem colocado, Sim. Então, autos 327 de 2025, Campeonato Paranaense Básico, 16 masculino, o denunciado, o Derzan Ricardo da Silva, atendente da EPB IDEF Caicolândia, foi denunciado por fundação ativa 58, para o segundo inciso 2 do CBJD, fica condenado por maioria de votos a pena de 2 partidas de suspensão em concreto e já aplicado o artigo 182, esse é o resultado que procura. Então, na sequência, temos os autos 328, de relatoria do Dr. Jean, então o Dr. Jean tem a palavra para o relatório. Vamos lá, passamos a leitura, então, presidente. Colombo Futsal, Pescado e Guarapuava. Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante no uso das atribuições previstas no artigo 21 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, com amparo na documentação inclusa, e súmula, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência ofertar denúncia em face a Juan Teves Campelo Soteiro, atleta da equipe CAD Guarapuava, registro 581145, por aos 35 minutos e 23 segundos, após uma disputa de bola com o atleta número 4, Gilson Lemos Pereira da Silva, registro 503743 da equipe Colombo Futsal, que resultou na saída da mesma pela linha lateral, o atleta expulso desferiu um soco contra seu adversário, atingindo próximo à região do olho. Daí reticências. O atleta agredido não necessitou de atendimento médico e pôde seguir na partida normalmente. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 254-A para o primeiro inciso 1 do CBJD, pelo que requer sua condenação. Diante do exposto, requer o recebimento da presente denúncia, bem como a instauração do processo desportivo, citando, intimando, denunciando para a sessão de julgamento, na qual espera seja julgada, procedente a pretensão punitiva para condená-lo nas sanções previstas no artigo infringido. Provará o alegado pela súmula de jogo, relatório da equipe de arbitragem, consoante o artigo 58 do CBJD, sem prejuízo da aplicação do artigo 56 do mesmo diploma. Datado 21 de outubro de 2025, quem assina a procuradora doutora Marina Reis Correia. Bom, vamos lá. A denúncia foi recebida no dia 21/10, portanto, tempestiva,
A denúncia condiz totalmente com a súmula de jogo. As partes foram devidamente intimadas. Sobre os antecedentes, não há antecedentes de Juan Teves Campelo Soteiro, atleta da EPD CAD Guarapuava. Não contém antecedentes, tá? A defesa do doutor... Deixa eu só verificar aqui. A defesa escrita nos autos, que veio a mim, assinada pelo doutor Paulo Guilherme Giffhorn, OAB 122.066, e Luiz Eduardo Filgueiras Gabriel, OAB 12.386, Paraná. A defesa, em breve síntese, ela traz no mérito o tipo do artigo 254-A para o primeiro, inciso 1 do CBJD, exige agressão física dolosa, com golpe contundente, ao menos assunção de risco de causar dano, situação que, por sua gravidade, reclama prova segura e inequívoca. 2.2. Trata-se de norma sancionatória, interpretação escrita, devendo iniciar apenas quando o comportamento extrapola a disputa regular e se qualifica com agressão autônoma. A narrativa da Procuradoria se apoia exclusivamente na versão unilateral da equipe de arbitragem, sem qualquer prova audiovisual acostada. Ainda que se tenha registrado o soco, não se descreve intensidade, contundência efetiva, nem qualquer consequência clínica, interrupção do jogo. Ao revés, o próprio relato esclarece que o atleta adversário permaneceu em quadra sem atendimento médico. Aí ele vem, por último aqui, ele vem pedir que, se caso entendimento da relatoria, para desclassificação para o artigo 254, jogada violenta, tá? Jogada violenta, ou para desclassificação pelo artigo 250, ato desleal, /hostil. Qualquer desses enquadramentos, a pena deve incidir no mínimo legal, ante a primariedade do atleta e sua conduta após a execução absolutamente colaborativa, sem revelar baixo grau de reprobabilidade, recomendam resposta disciplinar proporcional pedagógica não aflitiva. Aí vem os pedidos aqui, ele pede pela absolvição, né, por insuficiência de prova na agressão dolosa, né, prova seja de vídeo, né, na dinâmica do lance, subsidiariamente a desclassificação para os artigos que eu acabei de mencionar, o 254 ou 250, né, que tem uma pena um pouquinho menor, e na remota hipótese da aplicação de qualquer sanção de suspensão, que se eu observe obrigatoriamente o artigo 182, né, que são as benesses ali da metade da pena, tá? Datado de 27 de outubro de 2025, assinado pelos dois advogados que eu fiz menção anteriormente. Esse é o relato, ilustre presidente. Obrigado, doutor Jean. Então, não existindo provas de serem exibidas, produzidas, eu passo a palavra ao doutor Ramon pela Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Também, com a pressa brevidade, né, a presunção de veracidade da súmula, no sentido de que o atleta denunciado tentou agredir com um soco o atleta adversário, evidencia uma conduta um pouco além do normal, né? Tanto que o artigo que ele veio denunciado é um artigo que não só tipifica uma conduta antidesportiva, como uma falta à disciplina. E a defesa, no sentido de que não chegou a causar um dano, não é necessário que o dano ocorra para que se configure a infração como consumada, né? Não é nenhuma tentativa, ela é consumada. Portanto, mesmo que havendo defesa escrita, mas sem a presença aqui de um defensor, sem ele trazer esse vídeo também, porque não é um ônus da Procuradoria a demonstração. A presunção da súmula é suficiente para que ocorra a denúncia e ocorra a condenação, né? A defesa poderia ter trazido isso aqui em julgamento e ter, talvez, emitido essa presunção de veracidade. Mas como, assim, não fez,
O que nós temos de plausível para julgamento é esse relato, e é, assim, uma conduta bastante reprimida, né, pela legislação. E é por isso que eu ratifico a denúncia e peço o julgamento pela sua procedência com a aplicação da penalidade de direito. Era o que continha, senhor presidente. Ramon, então, levando a palavra ao relator para prosseguir o voto. Vamos lá, com certeza. Obrigado, presidente. Eu entendo perfeitamente como o doutor Ramon, né? Nesse sentido, eu acho que se nós estamos aqui falando, em outros casos aqui, de xingamentos e aplicando uma pena de 4 abstrato e 2 em concreto, usando a benesses, nesse caso, o artigo 254, letra A, parágrafo 1º, inciso 1, ele traz uma pena um pouquinho mais severa, ou seja, de 4 a 12 partidas. Então, o meu entendimento, tá, é pela não desclassificação, não entendo a desclassificação para o artigo 250 do CBJD, muito menos o do 254, tá, que abraça com uma pena um pouquinho mais branda nesse sentido. Então, eu configuro o próprio artigo citado pela Procuradoria e decido por 6 partidas em abstrato, daí usando as benesses do 182, ficariam em 3 em concreto. Assim como voto, ilustre presidente. Obrigado, doutor. Doutor Daniel. Acompanhe o relator. Doutor Jader. Igualmente, acompanho. Até para fazer uma menção aqui, que é claro que a gente também, como o doutor mesmo Ramon falou, a gente, nesses casos, que a gente não tem uma prova, não tem um vídeo, não tem nada, a gente vai pelo relato da súmula. A gente não acha que um árbitro vai colocar alguma coisa a mais se ele não viu. Então, eu também parto, dos outros casos que eu também decido, eu parto da veracidade da súmula. Ok, a pena já está definida. De qualquer forma, só vou deixar registrado aqui a minha divergência, não por esses autos específicos, mas também em relação a outros autos ali parecidos que eu voto. Entendo que aqui o atleta ele é primário, houve uma gravidade, né, descrita na súmula, o relato até é bem simples, né, e claro que prevalece a presunção de veracidade, até por isso que eu também voto pela condenação, só que eu não vejo nenhum outro elemento para apenas sair da número de 4 e ir para 6. Então, eu voto pela aplicação de 4 partidas em abstrato, para ter reduzida por 2 para 2 partidas em concreto. Mas, é o que eu tinha entendido, só para presidente, só para a gente, até esse tipo de posicionamento é interessante para nós, para a comissão. Eu entendo o seguinte: se você, como eu falei, se você penalizou, vamos supor, por um tira daquilo, uma coisa, um soco em relação a isso é uma agressão física. Então, eu entendo, meu entendimento é que foi mais contundente, você entendeu? Por isso que eu apliquei, porque eu tinha colocado aqui 4 para 2. Porém, o meu entendimento, se tratando analogamente aos outros casos, aí eu coloquei um pouquinho mais nesse sentido. Né? Não, sem problema, só para deixar claro. De fato, né, uma fala, outra uma agressão. Então, mas não tem realmente fatos que comprovem. De repente, o juiz entendeu que houve uma agressão, um soco, e pode não ter sido como... igual. Exatamente. O absolvido por nós hoje. Exatamente. Infelizmente. Faço a leitura, então, do resultado. Autos 328, 2025, da Nacional Sub-20 masculina, artigo do Colombo Futsal e Cádio de Arapuá. O atleta denunciado, Juan Cheves Campelo Solteiro, da EPB Cádio de Arapuá, fica condenado por maioria de votos a pena de 3 partidas de suspensão, em concreto, já com a aplicação do artigo 82 por maioria de votos. 3 partidas, em concreto, maioria. Então, agora, passamos ao último processo da pauta, autos 331/2025, de relatoria do Dr. Sérgio. Então, aqui não há defesa cadastrada, também não ok? Então, passa por escrito. Então, eu passo a palavra ao relator, que aí já vai poder
fazer menção também à defesa civil enviada pelo poder. Obrigado. Trata-se do jogo da Copa União, grupo masculino, entre Manuel Minas Futsal e Neto Futsal. O jogo acontece em 8 de fevereiro de 5 A luta Procuradoria de Justiça Esportiva oferece denúncia para ser do clube, Manuel Minas Futsal. Nos seguintes termos, consta do artigo a denúncia se fundamenta no descumprimento pela IPD quanto ao mau funcionamento do placar eletrônico. Diz lá no relatório de jogo, o placar eletrônico, seu controle, funcionaram durante toda a partida sem apresentar falhas? A resposta é não. Com problemas na contagem de 5,6, aos 6 minutos pula para 9 e volta para 7,4. A denúncia, então, é fundamentada no Regulamento Geral de Competições, em seu artigo 38, parágrafo 3º, que consta, para as competições realizadas pela Federação Pernambucana de Futebol, todos os clubes terão que enviar entidade relatória para a justiça, além do ato do Congresso, os seus ginásios cobertos, a data constante. Os ginásios apresentados devem possuir quadra com as medidas mínimas exigidas constantes na regra oficial da modalidade ou no regulamento especial da competição. Parágrafo terceiro, todo ginásio da série ouro e prata, masculino e feminina, deverão obrigatoriamente placar eletrônico consoante ao disposto do regulamento específico de cada competição. Para as séries bronze, masculina, prata, feminina e categorias base. Os ginásios, preferencialmente, deverão possuir placar eletrônico consoante ao disposto do regulamento específico de cada competição. Nesse sentido, o denunciado, ao deixar de cumprir o regulamento, artigo 38, parágrafo 3º do regulamento, e o artigo 9, 3º do Código das Regras de Justiça Esportiva, no que requer-se a sua condenação. Assina a denúncia o professor Tomazinho Tomar. Consta o relatório trazendo esse exato termo de denúncia. A denúncia é recebida pelo tribunal em 2010-25, portanto, investiga também. Consta que da folha de antecedentes, alguns antecedentes no caso público, mas uma, inclusive, especificamente na infração do 9.3º, mas ela acontece ainda no passado e, portanto, não é possível considerar nesse momento. Seria isso uma coisa. Obrigado, doutor Célio. Em relação à defesa, doutor, se puder já fazer perfeito. Obrigado pela lembrança. A defesa, ela basicamente, ela fala sobre, ela aduz que o time, que a EPD não está sujeita à devida penalidade, porque entende que não existe nada específico contra ela, e que esse regulamento não seria aplicado a ela. Até ela diz o seguinte, analisando a letra fria da lei, do regulamento, o mesmo dispõe que é dever da equipe possuir o placar eletrônico, que não de fato tem sua existência, conforme a própria súmula revela. Ocorre, excelência, que a defesa aqui não quer fazer crer ao excelência que o simples fato de existir o placar eletrônico estaria assim cumprido o regulamento geral, de modo que é evidente que o placar deve estar funcionando. Como se tratando de momento eletrônico, não há como garantir que mesmo não apresente problemas no meio da partida, como poderia acontecer com qualquer jogo. Basicamente, ela significa isso. Que o relógio nunca, que o placar nunca teria tido problemas antes da partida e nem depois, vai acontecer especificamente nessa data. Então, ele pede no primeiro momento a absolvição e que a condenação aconteça no mínimo. Ok. Então, agora sim, não havendo provas a serem exibidas, eu passo a palavra ao doutor Ramon.
Obrigado, senhor presidente. Também sendo bastante objetivo. Lógico que é só utilizando o equipamento para ele dar problema, né? Não seria o equipamento desligado que iria acontecer. Mas uma manutenção preventiva e a responsabilidade da EPD, ela é prevista na legislação. Então, não há como se furtar a congruência, né, que o fato veio à norma e a denúncia é a medida que se impõe. Então, portanto, peço pela procedência da denúncia com a aplicação das penalidades de direito. Era o que continha, gente. Ok. Então, não teve defesa prejudicial, está mencionada a defesa escrita, devolvo a palavra ao relator para o fim do voto. Obrigado, presidente. Eu, nesse caso também, eu estou dando provimento, né, a denúncia cercada. Eu acredito que a defesa deveria ter trazido um relatório de manutenção preventiva, não fez. Então, já que não tinha, acredito que deveria ter trazido minimamente um relatório, agora, um documento, isso, dizendo, olha, acabei de passar o relógio por uma avaliação técnica e ele, de fato, não tem problema algum, ou o time foi corrigido, consideram o trabalho de fazer. Então, senhor presidente, estou apoiando para imputar multa de R$ 200 em abstrato e R$ 100 em concreto, como advertência pela digamos, falta de cuidado que o time está tendo com uma coisa que a batalha eletrônica seria isso, nosso. Ok, obrigado, terceiro. Pergunta aos demais, se há divergência? Divergência também. Não havendo divergência, autos 331 de 2025, Campeonato Paranaense Copa União 2025 masculino, jogo entre Manuel Ribas e o MEC Futsal. Não, Manuel Ribas Futsal e o MEC Futsal. O denunciado EPD Manuel Ribas fica condenada por unanimidade de votos a pena de R$ 100 em concreto, já considerando o artigo 1.2, com continuativo uma denúncia de CDJB. Esse é o resultado do ponto. Então, encerrada a pauta de hoje, eu agradeço a presença dos colegas, doutor Ramon, e declaro encerrada a sessão de hoje. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais auditores.